This call is now being recorded. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como se foram de final de semana? Espero que tenham sido muito bem. Muita saúde. Vamos começar uma semana, essa semana abençoada. Lembrar que a gente está nas últimas semanas, né? Antes de iniciarmos as nossas tão queridas férias. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos começar, gente, a trabalhar algumas estruturas algébricas que vão fazer com que o estudo da análise combinatória ele fique mais simplificado, tá? Eu não queria que vocês enxergassem isso como fórmulas, eu não queria que vocês enxergassem isso como obrigações teóricas em relação ao estudo de análise combinatória. Por quê? Porque eu vejo muitos alunos aprendendo análise combinatória, lembrando na questão de ordem, de fórmula, eu vou usar permutação, eu vou usar arranjo, eu vou usar combinação. Então, eu queria que vocês observassem, eu gostaria que vocês participassem bastante da nossa aula de hoje e vocês mesmos chegassem à conclusão do que vem a ser uma permutação. Então, gente, antes da gente começar a nossa aula, eita, eu gostaria que vocês observassem que existem situações do nosso cotidiano em que a ordem dos elementos eles vão ser obedecidas. Por exemplo, se você vai ligar para uma pessoa, deixa eu só compartilhar aqui a nossa tela logo, para que a gente entenda mais o que a gente está falando. Tá todo mundo vendo aí a nossa famosa folhinha de caderno, né? Então, deixa eu colocar aqui. Tá, deixa eu vamos aqui, vem mais para cá. Olha só. Análise combinatória. Tá um pouco mais para cá. Gente, imagina só a seguinte situação, tá? Hoje você vai passar no banco, vai sacar um dinheiro que você tem na tua conta. Imagina só que a senha do teu cartão é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá ok? Eu te pergunto, se tu digitar 1, 2, 3, 4, 6, 5, você vai conseguir sacar dinheiro? Hein? Não, Não. Por que não? Porque observa que a gente está falando de senha, em que uma senha, nesse caso ela é numérica, né? Ela pode ser alfanumérica, ela vai ter os dígitos, que a gente, a partir de agora, dígito e algarismo, a gente tem a mesma ideia, em que a ordem desses elementos, eles vão sim ser levados em consideração. Se você digitar 1, 2, 3, 4, 6, 5, não é a mesma senha 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, gente, é importante que a gente saiba identificar situações como essa. No estudo de análise combinatória, ele não vai te dizer que a ordem vai formar um novo elemento de uma nova natureza ou não, mas você sabe que a ordem vai importar no caso de senha. Por exemplo, de placas de carro, a placa do teu carro é ABC, tua moto 1, 2, 3, 4. A placa ABC 1, 2, 3, 4 é a mesma placa ACB 1, 2, 3, 4? Não. Então, não. observem que as letras iniciais da placa é constituído de 3 letras, né? E 4 números. No caso agora das letras da placa Mercosul, que ela teve alteração. Mas as tradicionais são 3 letras e 4 algarismos. Aí vem a pergunta: quantas placas existem no Brasil? De quantos modelos podem ter uma placa no Brasil? Então, se a gente pode contabilizar com 3 letras do nosso alfabeto e 4 números, tá bom?
Com 10 dígitos que a gente conhece, do 0 ao 9, quantas senhas de 4 algarismos, 4 dígitos nós podemos formar? Então, gente, são essas perguntas que a gente deve ter, algumas delas que a gente vai ter a partir de agora como responder. E com auxílio, como eu falei, dessas estruturas algébricas, que são os tópicos de agrupamentos e análise combinatória, que nós iremos, tá ok? Facilitar o estudo, mais ainda o estudo de análise combinatória. E eu lhes digo uma coisa, gente. É, vocês podem estar assistindo um vídeo em que muitos professores dizem, eu consigo resolver tudo por princípio fundamental da contagem ou princípio aditivo. Cuidado, o tudo nem sempre é tudo, tá bom? Vai existir situações em que simplesmente você vai contar, tá ok? Simplesmente são problemas de contagem, é, não é nem você está aplicando o princípio fundamental da contagem, não é nem você está aplicando a questão dos agrupamentos, tá ok? Então, vamos começar aqui pela nossa permutação, tá bom? Permutação simples. Permutação simples, tá ok? Simples. Então, eu te pergunto, a primeira coisa que a gente vai saber é o que é essa palavra permutar. Se você abrir o dicionário, tá? O dicionário Aurélio, procurar até no Google, vamos procurar aqui no Google, tá? Já que a gente tem acesso aqui fácil, né? Tá todo mundo vendo, né? Bora lá, vou procurar aqui o que é permutar, todo mundo vê. Definição de permutação. Tá todo mundo vendo aí, né? Pra gente fazer ao vivo. Bom, isso aqui, ó. Ó, substituição de uma coisa por outra. Olha só, substituição de uma coisa por outra, ou alteração dos elementos que formam um todo, a fim de se obter uma nova combinação. Então, eu vou levar isso aqui para mim, tá? Eu vou pegar aqui, ó, show de bola, tá bom? Então, ó, o que é permutação, tá bom? Então, deixa eu voltar para cá, tá? Deixa eu botar aqui, tá? Olha só o que é que ele diz, ó, permutação simples, tá? Olha só o que é que ele colocou aqui. Meu Deus, acho que levou tanta coisa. Não precisa nem de tudo isso, tá? Para ficar lindo. Deixa eu apagar tudo aqui. Olha só. Então, ó, assim, vou arrastar para cá, vou jogar um pouquinho para cá e eu vou ter que dar um monte de enter. Tá bom demais, tá? Então, gente, olha só o que foi que ele falou que é uma permutação. Tá vendo pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui, botar aqui um 20. Olha aqui, ó. Show de bola. Tá aí. Tá todo mundo vendo, né? O que é um. Tá todo mundo vendo, gente? Aí. Sim. Aí o que é que ele disse? Eu peguei lá do Google, tá? É uma alteração dos elementos que formam um todo, a fim de se obter uma nova combinação. Gente, então, ó, eu vou destacar essa palavra. Alteração dos elementos que formam um todo, tá bom? A fim de se obter uma nova combinação. Eu vou tirar essa palavra combinação aqui, que pode ser que confundam, tá? Mas vamos falar de maneira bem simples. O que é permutar? Permutar significa mudar, alternar. Alternar quem? Os elementos de um grupo, vou botar todos não, tá? Os elementos de um grupo, um conjunto, um grupo, um conjunto, tá bom? De um grupo, a fim, eita, a fim feio, a fim de formar um novo grupo, ou nova sequência, tá bom? Um novo grupo. Bom, entendam dessa forma. Olha só aqui um exemplo. Exemplo.
Exemplo. Eu devia digitar, né, gente? Olha, fica até mais lindo. Mudar, alternar os elementos. Botar de um grupo não, gente, sabe por quê? Porque quando eu falo em grupo, na definição de grupo que vocês aprenderam, a ideia de grupo, a ordem dos elementos não importa. Então, eu vou botar não, mudar, alternar os elementos de uma distribuição a fim, vixe, de uma. Os elementos, já vou ajeitar, viu? De uma distribuição a fim de formar uma nova sequência. Pronto. Então, baseado nisso, é que nós vamos ter exatamente a definição. Fica até mais bonito escrevendo. Olha como tá lindo, tá? Gente, vejam só. Tá aí, eu tô apagando. E nisso, eu quero que vocês observem um detalhezinho, tá bom? Olha só. Deixa eu colocar aqui de vermelhinho. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Exemplo. É X. Quantas senhas podemos formar com os dígitos 1, 2, 3 e 4? Hein, galera? Quantas senhas podemos formar com os dígitos 1, 2, 3 e 4? Alguém poderia me dizer? Então, ó, essa senha, ela vai ter exatamente aqui, ó, o primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro dígito e o quarto dígito, tá bom? Tá? Só que eu coloquei aqui de maneira, não tá bem certo, não. Quantas senhas distintas podemos formar com os dígitos 1, 2, 3 e 4? Tá muito grande para mostrar para vocês, só com 1, 2 e 3, tá? Fica melhor, tá? Gente, aqui, ó, dá tranquilamente. Então, nós vamos ter aqui o primeiro dígito, o segundo dígito e o terceiro dígito. E atenção, cuidado com essa palavra aqui. Nós queremos senhas o quê? Distintas, senhas diferentes, tá bom? Porque se eu tivesse só colocado senha com 1, 2 e 3, eu poderia ter a senha 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, tá bom? Então, senha com os algarismos distintos, tá bom? Eu te pergunto, quantas possibilidades nós temos? Três dígitos, né? 1, 2 e 3. Quantas possibilidades nós temos para o primeiro dígito? Quantos números eu posso colocar? Três. Escolhido um deles, então imagina só que eu escolhi o 1, tá? Quantas possibilidades eu tenho para o segundo dígito? Dois. Dois. E quantas possibilidades eu tenho para o terceiro dígito? Um. Então, pelo princípio fundamental da contagem, onde isso aqui são eventos sucessivos e independentes, nós vamos ter 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1, esse aqui é igual a quanto? 6. Tudo bem? Mas, gente, eu queria que vocês observassem da seguinte maneira. O que é que representa uma senha? O que é que você enxerga a definição de senha com o que a gente viu? No caso aqui, ele falou que são 6. Vamos destacar quem são essas 6 aí. Por isso que eu coloquei pequenininha, que é para a gente poder colocar elas. Quem são essas senhas? 1, 2, 3. Depois, 1, 3, 2. Depois é a senha quem? 2, 1, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. E quem? E 3, 2, o quê? 1. Existe outra senha? Não. Então, tá aqui, ó, exatamente as 6 possibilidades de senhas que nós podemos formar
com os dígitos 1, 2 e 3. Professor, se fosse 5, 6, 7, seria a mesma ideia. Tudo bem? Lembrando que um dos principais objetivos da análise combinatória não é definir quem são os eventos, tá? Aqui eu defini porque é pouco, é uma quantidade pouca de eventos, mas sim definir essa quantidade. Galera, e eu te pergunto, utilizando o princípio fundamental da contagem, tá? E com a aula que a gente utilizou na semana passada, o que é 3 vezes 2 vezes 1, hein? Lembra lá do fatorial? O que é o fatorial? É o produto de n até chegar em quem? Em 1. Então, n menos 1 vezes n menos 2 vezes 3 vezes 2, vezes 1. E lembrar que o n é um número que natural. Eu te pergunto, o que é 3 vezes 2 vezes 1 na forma de fatorial, hein, gente? 3 fatorial? É exatamente 3 fatorial. E 3 fatorial é igual a quanto? A 6. Tudo bem? Então, gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando eu me refiro à senha, tá? Então, a senha, tá certo? É uma alteração dos elementos. É ou não é? Observa que eu alterei os elementos, alterei todos eles, ou dois deles, não importa, que vai de um todo. Então, eu tenho um grupo aqui de quantos elementos? Três, e eu estou alternando os elementos, tudo bem? Alternando os elementos, a fim de se formar uma nova combinação. Então, ó, por exemplo, 1, 2, 3 é uma senha ou não é? Se eu trocar e permutar o 2 com 3, vai ficar 1, 3, 2, tá bem que ela, ó. Se eu mudar o 2 com 1, fica 231, tá bem que ela. Então, observa que quando eu alterno os elementos de uma distribuição qualquer, eu vou obter uma nova combinação entre eles e formando assim, nesse caso, uma nova senha. E o que é permutar? Como eu coloquei, é você mudar, é você alternar, tá? Os elementos de uma distribuição, de uma sequência, tá? A fim de formar uma nova sequência. A sequência 1, 2, 3 é a mesma coisa da sequência 1, 3, 2? Sim ou não? Não. Mudar de senha não é, não. Agora, lembra que eu coloquei a definição de conjunto? Por exemplo, quando a gente estudou conjunto, eu digo o conjunto A é quem? 1, 2, 3. O conjunto B quem é? 3, 2, 1. Esses dois conjuntos aqui são o quê? São iguais, porque eles possuem o mesmo elemento. Foi por isso que eu fiz a correção. Não é conjunto, é uma distribuição, é uma sequência. Então, quando eu mudo os elementos de uma sequência, eu vou formar uma nova sequência. E essa nova sequência, ela está regida pela ideia de ordem. A ordem dos elementos aqui, elas vão influenciar, tá? Mas qual é a principal característica? Que eu irei mudar todos os elementos da distribuição, não é uma parte, tudo bem? Então, gente, baseado nessa ideia aqui, gente, é que a gente sabe o quê? Que nós iremos definir exatamente o quê? O número de permutações. Número, vou botar de letra maiúscula para ficar mais bonito. Número de permutações, tá? E o número de permutações é dado por quê? O número de permutações é dado por dois pontos. Como vocês já viram aí, gente, acabaram de perceber o quê? Nós temos na distribuição quantos elementos, hein, gente? Nós temos na distribuição quantos elementos aqui? Hein? 3. 3. E para que eu descobrisse o número total de permutações entre eles, eu fiz o quê? 3 o quê? Fatorial. Então, gente, observe essa relação que vai existir entre eles, ó. Se eu vou permutar, se eu vou trocar três elementos de uma distribuição, observa que inicialmente, pelo princípio fundamental da contagem, deu o quê? 3, 2, 1. E o que é 3 vezes 2 vezes 1? 3 fatorial, onde o número de permutações é dado por permutação de n elementos, nada mais é do que n o quê? Fatorial, em que esse n fatorial aí, ó, representa um número o quê? Representa um número natural, não esqueça, não vai existir permutação de menos 3, não existe permutação de 2 terços, de fração, nem de número decimal. Lembrando que esse n tem que ser o quê?
N tem que ser maior ou igual a quem? A zero. Então, gente, a partir de agora, quando vocês veem essa ideia de trocar elementos de uma distribuição, e essa troca de elementos vai formar uma nova sequência, então ali nós vamos ter a ideia de quem? De permutação, tá bom? De permutação, tá ok? Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Exemplo. Exemplo. Cadê? Agora eu quero de novo aqui minha escrita. Exemplo. Exemplo. Vou botar aqui Ana, um número com B. Ana, Bia e Cláudio. Vou botar 4 pessoas, né? Ana, Bia, Celso e Daniel estão sentados em um banco, tá? Não botar uma cadeira, não, cadeira é só uma pessoa. Em um banco. Determine, 2 pontos. Tá, letra A. De quantas maneiras Ana, Bia, Celso e Daniel podem se sentar. Pode se sentar, não, podem. Né? Podem se sentar, né? Se alguém me ver, ele senta com a bunda, professor, sentado, eu vou tirar ponto. Estou imaginando você respondendo isso aí. Daniel, podem se sentar nesse banco. Pergunta de letra A. Botar aqui a letra B, né? B. Botar o B mais embaixo para dar espaço. De quantas maneiras os quatro amigos podem se sentar sabendo que, vou botar aqui, Bia e Celso devem estar sempre juntos. Bora lá, bora começar aqui. Tá? Tá aí. Beleza, gente? Bora aqui. Galera, olha só. Um exemplo aqui. Ana, Bia, Celso e Daniel estão sentados em um banco. Agora, num banco de uma praça. Tá bom? A pergunta é: de quantas maneiras esses 4 amigos, Ana, Bia, Celso e Daniel, podem se sentar nesse banco? Podem se distribuir nesse banco? Hein? Como é que a gente faz essa questão? Então, ó, vejam só. A pergunta é: a gente começa analisando, né? O que a gente está vendo, ó. Ana, Bia, Celso e Daniel. É ou não é uma forma deles sentarem no banco? É ou não é? É. Pode ser Bia, Celso, Daniel e Ana. Pode ou não pode? Bora, gente. Sim. Pode ser o quê? Daniel, depois quem? Daniel, a Ana, depois quem? O Celso e a Bia? Pode. O que é que vocês estão percebendo aí? Que a ordem deles tá mudando, eu estou trocando a posição entre eles, formando uma nova sequência. É ou não é? Então, isso aí tá com cara de quê? De permutação. Tá ok? Isso tá com cara de quê? De permutação. Então, ó, de quantas maneiras os 4 colegas podem se sentar nesse banco? Então, é bem simples. Eu estou levando em consideração quantas pessoas? 1, 2, 3 e quem? 4. Então, se a gente fosse utilizar o princípio fundamental da contagem, seria 4, porque, ó, no primeiro posição do banco eu teria quantas possibilidades? 4, tá? A primeira possibilidade. A segunda possibilidade. A terceira possibilidade.
e quem? A quarta possibilidade. Então, ó, quantas pessoas podem se sentar na primeira posição? Diz aí uma pessoa aí. 4. Quatro. Diz aí. Por exemplo, tem quatro possibilidades, né? Então, imagina só que quem sentou primeiro foi o Celso. Depois tem quantas possibilidades? 3. 3. Três. Não, se o primeiro que sentou for o Celso, só tem três possibilidades. Ou a Ana, ou a Bia, ou o Daniel. Então, imagina só que a Ana foi a segunda possibilidade. Então, tem três. Escolhido um dos três, ficaram quantas possibilidades por terceira pessoa aqui sentar? 2. Duas. A Bia ou o Daniel. Vamos botar que foi o Daniel, a terceira posição. E a quarta pessoa para sentar, a Bia, que é o único. Então, pelo princípio fundamental da contagem, isso aqui seria quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é quanto? 24 maneiras, tá? Mas aí você enxerga que isso aqui é um problema de permutação. Por quê? Porque ele fala de quantas maneiras vão poder sentar. Então, a troca de dois elementos aí vai exatamente formar uma nova sequência. Então, isso é uma permutação. Então, aqui sim, é essa maneira que você vai ter que enxergar de maneira mais rápida. Uma permutação de quantos elementos? Quatro. A Ana, Bia, Celso e Daniel. Quem é essa permutação de quatro elementos? 4 fatorial. E o que é 4 fatorial? Tá aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é quem? 24 maneiras. Professor, coloca aí essas 24 maneiras. Coloco nada. O evento aí já é grande. 24 maneiras para estar colocando aí. Quem quiser fazer em casa, fique à vontade. Tá certo? Mas eu não vou fazer, não. Lembra que o objetivo da análise combinatória é definir quantos são os Os eventos. cálculos é justamente para não fazer essa grande. Esses cálculos é exatamente para você não estar colocando de um por um, né? Eu coloquei aquele para mostrar que era verdade. Eu propositadamente fiz só com três, tá bom? Mas vamos embora continuar a questão, né? De quanta maneira esses quatro amigos, a Ana, a Bia, o Celso e o Daniel, podem se sentar, sabendo que a Bia e o Celso, olha só, Bia e Celso devem, não é estar, não, é devem estar sempre juntos. Mas não é só que a Bia e o Celso são namorados. Quantas maneiras eles vão poder sentar, de modo que a Bia e o Celso podem estar sempre juntos? Hum? Como é que eu raciocino para essa questão? Agora ele tem uma condição, né? Que os quatro vão sentar no, no banco, mas a Bia e o Celso devem estar sempre juntos. Como é que eu faço isso? Hum, hum. Como é que eu faço, meu povo? Olha só, vamos raciocinar junto comigo aqui, ó, tá? Então, deixa eu ver aqui, vou botar azul, né, de novo, ó. Gente, a palavra que você vai ter que levar em consideração é isso aqui, juntos, tá? Muito cuidado na análise combinatória, essa palavra junto e separado. Já vou dizer logo, juntar é mais fácil do que separar. Na vida, é muito mais fácil juntar do que separar. Então, olha só, toda vez que fala de juntos, tá bom? A gente vai ter até uma consequência disso, tá? É importante que com esse exemplo você enxergue muita coisa, tá? Aí vem assim, de quantas maneiras os quatro amigos podem se sentar, sabendo que a Bia e o Celso devem sempre estar juntos. Então, gente, a partir de agora, toda vez que vir essa palavra aí, ó, no caso a Bia e o Celso, a partir de agora eles vão estar sempre sendo um só elemento. Você conta sempre eles sendo um só elemento. Então, ó, ao invés de ter quatro pessoas, a ideia de quatro pessoas vai ter três agora. Por quê, teacher? Porque aqui, ó, pode ter a Bia e o Celso não estão juntos, então pode ser bem que o Daniel. Bem que pode estar quem? A Bia e o Celso, tá? E bem aqui tá quem? A Ana. Tá ok? Então pode ter Bia, Celso aqui, o Daniel aqui e a Ana. Pode ser a Ana, é,
Bia e Celso aqui, e por último Daniel. Então, toda vez, gente, que falar essa palavra junta, considera os elementos que inicialmente são distintos, agora como sendo juntos, eles passam a ser um só elemento. Aí eu te pergunto, tem quantos elementos aqui agora? Tem quantos elementos aqui agora? 3. Três. Então, basta fazer uma permutação de quantos elementos? Três, que vai dar 3 fatorial, que é quem? 3 vezes 2 vezes um, que isso aqui é quanto? 6 maneiras. Eu tenho 6 maneiras de Daniel, a Bia, o Celso estarem juntos. Isso aqui é uma delas, né? Tá certa a resposta? Tá certa a resposta? Sim ou não? Vamos raciocinar comigo? Está certa essa resposta? Ainda não por completo. Por quê? Porque ele fala que a Bia e o Celso devem estar juntos, mas ele não falou obrigatoriamente que primeiro é a Bia e depois o Celso. Então eu posso ter a Bia e o Celso juntos, como também o Celso e quem? E a Bia. Deixa eu apagar ela tá embaixo, que senão eu confundir. Então eu posso ter a Bia e o Celso continua sendo junto, ou eu posso ter quem? Celso e quem? A Bia. Então, entre eles dois, eles podem trocar entre si. Eu posso ter Daniel, Bia, Celso e Ana. Mas eu posso ter quem? O Daniel, depois quem? Celso, Bia e depois quem? A Ana. Então, ó, entre eles dois pode ter uma troca e eles podem continuar estando o quê? Juntos. Então a resposta dessa questão seria o quê? Uma permutação de 3 elementos, sim ou não? Porque agora, ó, os 4 passaram, Bia e Celso passaram a ser um só elemento, então vai ser 3 elementos. Tá aqui, ó, 1, 2, 3 vezes quem? Uma permutação de 2 fatorial. Por que permutação de 2? Porque eu vou ter a Bia e o Celso, como vou ter Celso e quem? Bia. Os dois, eles vão poder o quê? Permutar, eles vão trocar, mas continuam estando o quê? Juntos. Então, a resposta corretíssima dessa questão é quem? 3 fatorial vezes 2 fatorial. Pelo amor de Deus, nunca diga que 3 fatorial vezes 2 fatorial é 6 fatorial. Por quê? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 fatorial quem é? 2 vezes 1. Vai ser 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 1, 12. Aí sim, a resposta está correta. Temos 12 maneiras em que, nesse banco, a Bia e o Celso poderão estar o quê? Juntos. Tá ok? Gente, agora me diga com toda clareza, e eu sei que vocês entenderam. Se eu perguntar agora, e de quantas maneiras a Bia e o Celso vão estar separados um do outro? Vocês vão dizer que é quantas maneiras? Eu digo que é 12. Por quê? Porque o total era 24, deu 12. Aí eu só tirei o 12, né? Isso mesmo. Tá vendo? Agora, é exatamente isso que vocês devem ter em mente. O item A, eu calculei todas as possibilidades dele. Nessas 24, tem ele junto, tem ele separado, tem tudo. Se eu quisesse até saber, tem ele, entre ele, duas pessoas, entre eles dois, teria como eu saber. Então, cabe você interpretar. Se o primeiro exemplo eu calculei a quantidade total de maneira, nessa aqui tem ele junto, tem ele separado, tem de todo jeito, tá? Tem primeiro a Bia, e depois o Celso, depois vem Celso, depois Bia, não importa, tem todas. E eu acabei de calcular o quê? A quantidade em que eles estão juntos, então se eu pegar o todo e tirar a quantidade que eles estão juntos, só vai me restar o quê? A quantidade de maneiras que eles estão sentados, o quê? Separados, tá ok? Gente, vocês vão gostar demais, tá? Disso aqui. Aí os problemas que vêm com permutação são bem interessantes, tá ok? E, dando continuidade, a gente vai falar aqui agora uma observação, tá? Observação, deixa eu colocar de vermelho, tá? Ó, cadê? Onde foi que foi parar? Observação. Eu queria de vermelho, mas tem anagrama.
Anagramas. Vocês já ouviram falar em anagramas? É de vermelho, mas não estou conseguindo, não. Mas deixa quieto. O que são anagramas? Vocês sabem o que é? São palavras que são formadas pelas mesmas letras, pelas mesmas letras, no caso, mesmas letras e o mesmo número, pelo mesmo, bota pelas mesmas letras, não vai mudar nada, não. São palavras que são formadas pelas mesmas letras que possuem ou não sentido na nossa língua. No caso, a língua portuguesa. Tudo bem? Exemplo. Vou botar o exemplo mais tradicional. Dá para a gente tratar muito bem. Quantos anagramas. Deu um dígito ruim. Quantos anagramas possui a palavra amor? Tá? O que são anagramas? São palavras que são formadas pelas mesmas letras. Quando eu falo mesma letra, ele está exatamente até a mesma quantidade, tá bom? Pelas mesmas letras em número e o número de letras que possuem ou não sentido na nossa língua. Por exemplo, quantos anagramas possui a palavra amor? Tá? É um exemplo. Então, no caso, quantas palavras eu posso formar com as letras A, M, O e R? Então, amor já é uma delas. Na sequência, A, M, O, R. Tá bom? Amor. Ou O, feio, parecendo um B. Amor é uma delas. Tá? Quem poderia me dizer outra palavra formada com essas letras que tem sentido na nossa língua portuguesa? Roma. Roma. Roma tem sentido para a gente? Tem. Roma, capital da Itália. Observa mais alguma? Mora, tá? Mora. É um verbo, né? Aquele aluno mora próximo à escola. Outro, né? Outro que tem sentido. Ramo, tá? Ramo. Ei, ramo ali. Não, nesse ramo não, tá? Ramo de flores, tá? Tá chegando o Dia dos Namorados, né? Então você vai comprar um ramo de flores para sua namorada. Tem outra palavra aí que a gente pode ter que tem sentido. Vocês conseguem enxergar? Quem? Omar, letra, nome de pessoa, né? Omar. Lembra do seu Omar lá do É, Cris? oram, professor, oram. Tipo, essas pessoas Oram, oram. muito bem. Oram, rapaz, oram, né? É um verbo, né? O verbo orar, tá? Então, tá aí. Mas aí, ó, tem alguém que achar outra, mas, por exemplo, alguém sabe o que é emirroa? Mirroa, não sei nem o que é isso aí. Alguém sabe o que é, vamos lá, Roan? Juan. Ah, professor, Juan, que mora lá perto de casa. Não, nada, né? Juan, né? Juan, não. Tá? Já não tem sentido, né? Vai ser R, bota aqui, R-M-O-A, tá? R-Moar, não tem sentido. Então, mas enfim, gente, o que é que eu quero que vocês entendam? Que anagrama serão palavras que são formadas pelas mesmas letras. E o que foi que eu fiz aqui? Eu troquei as letras, formando novas palavras. Essas aqui, pelo menos, têm o quê? Tem sentido, tá? Essas aqui já não tem. Mas, enfim, anagrama são exemplos típicos de permutação. Nesse caso, a pergunta é quantos anagramas? Eu até coloquei aqui, eu não perguntei quem são. Então, basta que eu faça uma permutação de quantos elementos? 4, que fica sendo quem? 4 fatorial. Quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, a palavra amor tem 24 o quê? Anagramas. Tá bom? A palavra amor possui 24 anagramas. Tudo bem? Tá ok?
Gente, olha só aqui, ó, uma... Gente, vocês estão tudo ok aí, tá? Olha só, deixar aqui uma, uma motivação para vocês. Olha só uma das palavras mais bonitas que eu acho no mundo. A palavra Ana. Eu te pergunto, a palavra Ana tem quantos anagramas? Ah, professor, você acabou de dizer que é três, né? Então, permutação de três elementos, que é quem? 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes um, que é quanto? 6. Alguém saberia me dizer quais são esses 6 anagramas da palavra Ana? Hum? Por quê, ó? Professor, será que o Ana pode se repetir duas vezes? Pode não, né? Pois é, o problema tá bem aí. A palavra Ana, se eu permutar esse A aqui com esse A, continua sendo o quê? Ana. Na verdade, a palavra Ana só tem o próprio Ana, que tem sentido. A An e quem? A An, ajeitar o N aqui. A An e o que mais? E na A. Então não tem 6. Ele só tem quantas? 3. Por que que isso aconteceu? Porque aqui nós temos o quê? Elementos repetidos. O A, o primeiro A com esse outro A aqui, eu alterno aqui entre eles, não formam um novo anagrama. A ideia é que formar novas palavras que vão possuir ou não sentido. Então, gente, para nossa aula de amanhã, a gente vai desvendar esse mistério. E quando a gente tem elementos repetidos, se eu trocar eles, não vai formar nova sequência, não vai formar, no caso aqui desse caso, palavras. Então, como é que a gente faz? Isso nós vamos ver na nossa próxima aula, tudo bem? Deixa eu minimizar aqui, deixa eu parar aqui, tá? Parar a apresentação. Chegou aqui a frequência. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje, ó. Maravilhosa, gostei muito dessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço, tudo de bom, muita saúde, bons estudos para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, galera. Tchau. Lembrar que eu vou só